Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 17/11 de 2023 e também na virada da madrugada para o dia 17, do dia 17 para o dia 18, né? Vamos começar aqui as nossas análises, sempre se baseando em números e estatísticas. A gente vem de uma semana muito positiva. Ontem, mais uma vez, 100% de greens aqui no YouTube, lá no nosso grupo VIP. Também a gente indicou algumas duplas relacionadas aos dois jogos que tivemos ontem, alternativas para o pessoal mais seguras. Todas bateram, todas foram green e garantimos mais uma noite de um ótimo retorno. Vamos continuar aqui no vídeo de hoje também lá no nosso grupo VIP com tips exclusivas, conteúdo extra, material para você aprender a criar as próprias apostas, se desenvolver nesse universo da NBA, ser mais lucrativo e ter mais chances de sucesso. Fazer uma renda extra aqui com as suas tips e quem sabe até viver disso como fazemos aqui. Tudo isso nós vamos ensinar para vocês lá no VIP com o menor preço do mercado e o grupo VIP mais completo. Meta de 300 likes para o vídeo de hoje. 300 likes é a nossa meta, clica no botão de joinha, vamos bater o nosso recorde de meta aqui antes do vídeo começar. Tenho certeza que a gente vai bater, conto com vocês, a gente vem batendo constantemente esses 300 e espero que dessa vez, um calendário recheado, a gente também consiga. Mas vamos acelerar aqui o nosso vídeo porque são muitos jogos, fizemos os nossos filtros, mas também são jogos com odds baixas aqui, então a gente vai ter que se virar para poder trazer coisas interessantes para vocês, ter bastante cuidado também, e é claro, como eu disse, condensar esse vídeo aqui para ele não ficar muito longo. Nosso primeiro palpite vai ser Bucks handicap menos 2.5 e mais de 109.5 pontos para eles nessa duplinha. Por que a gente acredita que isso é possível? Primeiramente, o Bucks vem saudável contra um Hornets que vem sem o Terry Rozier e possivelmente sem o Brandon Miller e o Gordon Hayward, que são dúvida. Estou citando aqui apenas os jogadores mais importantes. Giannis é dúvida nesse momento e o Jay Crowder não joga, mas mais importante é que esse grego aqui esteja em quadra. Se ele jogar, essa nossa tip tá valendo, essa nossa dupla baseada nas seguintes informações. Nos últimos 4 encontros são 3 vitórias e uma derrota para o Milwaukee Bucks. A gente tem aí vitórias por vantagens bem grandes, para falar a verdade, né? 14 pontos aqui, de pontos a favor dos Bucks, e aqui nós tivemos uma vantagem de quase 10 pontos. Bom, o Milwaukee Bucks é melhor em praticamente tudo, tá? Então, assim, é isso que baliza a nossa opinião. Ofensivamente, a gente tá falando do 7º melhor ataque que encara o 11º. Defensivamente, nenhum dos dois times são grande coisa, mas o Milwaukee Bucks é superior, é um time que tá melhorando. O Milwaukee Bucks é a 24ª melhor defesa, os Hornets nesse momento a pior de toda a competição. O percentual de rebotes recuperados é a única coisa em que o Hornets tem vantagem, sendo o 7º melhor da NBA. Tô trazendo aqui os números que eu considero mais importantes. Só que aqui a gente tem o nosso pulo do gato, que é, primeiro, o Bucks tem os melhores jogadores, Damian Lillard e Giannis, os mais decisivos, então eu me sinto confortável de estar a favor deles também por isso. O over em pontos é porque a defesa dos Hornets é péssima e o encaixe para o Milwaukee Bucks é favorável. Se a gente for olhar aqui, nos últimos 7 jogos são 5 vitórias para os Bucks e apenas 2 derrotas, enquanto que os Hornets vêm aí de uma run meio complicada. Nos últimos 5 jogos, 4 derrotas, só venceram o péssimo Washington Wizards e também o Indiana Pacers, que é um time que joga e deixa jogar, então assim, é um time que acaba sendo meio exposto, principalmente porque os Pacers sofrem muitas bolas de 3. A equipe do Milwaukee Bucks é um time que defende muito bem o paint. Eles são aqui um dos 10 times que menos sofrem pontos no paint na NBA por causa do Brook Lopes e do Giannis Antetokounmpo, mas que eles sofrem muito no perímetro. Eles sofrem muitas bolas de 3, são dos 10 que mais sofrem bolas de 3 em toda a NBA, e como visitante, eles sofrem um número ainda maior, 14 bolas triplas por partida. Porém, eles vão encarar hoje um Hornets que nessa categoria não são bons. É o pior time em bolas de 3 por jogo e também é o segundo pior em aproveitamento. Ou seja, tudo aquilo que os Bucks têm de ruim, os Hornets não têm capacidade e qualidade técnica para poder explorar. Sem o Brandon Miller e sem o Terry Rozier, muito provavelmente esse arremesso triplo deles fica ainda pior, a defesa continua ruim como ela sempre foi, e esse Charlotte Hornets que sofre muitos pontos no paint, a gente tá falando aqui de um Hornets que é um dos 10 times que mais sofre pontos desse setor, simplesmente vai ter que lidar com Giannis ocupando ali a zona do garrafão. Acho que eles vão sofrer e acho que essa dupla faz sentido. Agora a gente vai trabalhar aqui numa dupla relacionando 2 jogos, Washington Wizards e Knicks e Hawks e 76ers. Porém, dá para vocês fazerem outras coisas aqui com os Knicks. A gente vai indicar a linha de pontos dos Knicks e duplar com a linha de pontos dos 76ers, os dois visitantes, que encaram 2 defesas bem ruins. Porém, se você só se sentir confortável em trabalhar em um jogo, você não gosta de se envolver em 2 jogos diferentes, eu iria de Vitória Knicks. Porém, essa dupla, na minha visão, ela é, assim, facilmente o melhor a ser feito. Tá bom? Por quê? Primeiramente, como eu disse pra vocês, a equipe dos Wizards tem uma defesa terrível. A gente vai fazer uma análise aqui, acima de tudo, em cima da defesa dos adversários, que é péssima, e de um encaixe favorável que existe, para que os times que a gente tá a favor pontuem bem. A nossa dupla vai ser mais de 107.5 pontos dos Knicks
aliado a mais de 107,5 pontos dos 76ers com base na seguinte argumentação. A equipe do Washington Wizards é a quarta pior defesa da NBA, apesar deles terem melhorado um pouquinho nos últimos jogos. Os Hawks é uma das 10 piores também, mas eles vão enfrentar um ataque ainda melhor do que o Wizards vai enfrentar. O New York Knicks não é um ataque tão eficiente assim, mas eles estão subindo na tabela em viés de alta e na metade de cima, enquanto que o 76ers é o quarto melhor ataque da NBA. Só que outra informação importante é por conta do ritmo que os adversários que essas franquias vão enfrentar estabelecem nos seus jogos. E jogando como mandante, muito provavelmente o ritmo vai ser ditado por eles. O Wizards é o time mais rápido da NBA e o Hawks o terceiro. Por que o ritmo é importante? O ritmo é mais ou menos ali, né, a velocidade com que as franquias jogam, aliadas ao número de posses de bola e o tempo no relógio que eles gastam. Um time rápido gasta pouco tempo no relógio. Gastando pouco tempo no relógio, você tem mais arremessos por minuto e durante o decorrer de uma partida, o que significa que seus adversários também têm esses arremessos. Porque se o Hawks acelera o jogo em 5 segundos, faz o arremesso, caso seu adversário recupere o rebote, ou caso os Hawks acerte a cesta, a bola volta mais rápido para o time que nós queremos que tenham mais arremessos por minuto para ferir duas defesas ruins. Beleza? Outras informações importantes que a gente tem aqui para trazer para vocês em relação a pontos no paint. A equipe do Atlanta Hawks e do Wizards são dois dos 6 times que mais sofrem pontos nesse setor. E esses são os setores onde os 76ers e a equipe dos Knicks têm mais facilidade em pontuar. Eles gostam da média distância ali com o Joel Embiid, da curta distância também. E quando a gente vai em defesa versus posição, Julius Randle, melhor ou segundo melhor jogador aqui dos Knicks, joga na posição onde o Hawks é o segundo time que mais sofre pontos em toda a NBA. Center, vamos aqui falar a respeito da posição de Joel Embiid. O segundo time que mais sofre pontos para centers na liga é o Wizards, ou seja, os melhores jogadores das franquias que a gente está a favor têm tudo para pontuar muito bem contra adversários que são ruins na defesa, mas especificamente onde essas estrelas atuam. Beleza? Se a gente for observar aqui nos últimos 10 jogos dos Hawks, eles sofreram 117,3 pontos por 100 posses de bola. Sofreram mais de 107,5 em 90% dessas partidas recortadas, só não sofrendo contra o New Orleans Pelicans em uma partida na qual os Pelicans teve dificuldade de pontuar, é verdade, mas foi um ponto fora da curva dentro do universo defensivo dos jogos dos Hawks. Então nosso palpite é mais de 107,5 para os Knicks, aliado a mais de 107,5 para o outro visitante, Philadelphia 76ers. Agora vamos falar aqui de Cleveland e Detroit Pistons. Os Pistons jogam como visitante contra os Cavs, que tem como dúvida 2 estrelas, Darius Garland e Donovan Mitchell podem não jogar. O Coro tá de fora e Ricky Rubio também. Vamos ficar de olho na escalação e informações que a gente passa lá no nosso grupo VIP. Inclusive, quando a gente passa as informações, a gente corrige algumas rotas, alguns palpites que a gente manda aqui no YouTube, por isso é muito importante vocês participarem para serem ainda mais lucrativos. Só que os Pistons vêm com confirmações muito evidentes aqui. Joe Harris fora, Isaiah Livers, Bogdanovic, Jalen Duren, Monte Morris e quem sabe esse é o Marvin Bagley III. Bom, a equipe do Pistons sofre muito sem esses jogadores porque já é um elenco ruim. Imagina tendo que depender tanto assim de jogadores de nível mais questionável. E o Cleveland Cavaliers é um time que tá evoluindo, tá melhorando, mas não é o mesmo das últimas temporadas. Precisa do Donovan Mitchell em quadra pra gente ter confiança de que eles vão vencer. E o nosso palpite é um handicap de menos 2,5 dos Cavs, aliado a mais de 105,5 pontos do Cleveland. Até aqui, o palpite que eu acho mais arriscado. Por quê? Porque a gente teve que esticar um handicap negativo para um time que, ok, joga dentro de casa, mas ainda não se mostrou ser tão confiável com consistência. Ah, Léo, mas o Bucks também não. Sim, só que o Cleveland, quando a gente fala das suas estrelas Darius Garland e Donovan Mitchell, são estrelas que, sim, podem resolver jogos sozinhos, mas não são um Giannis e não são um Damian Lillard, como, por exemplo, a gente falou no jogo dos Bucks. A única vantagem aqui é que eles estão jogando dentro de casa em relação ao Milwaukee, mas ainda assim, eu acho que essa tip faz sentido. Vamos aqui para os números. Nos últimos 5 encontros, 5 vitórias consecutivas para o Cleveland. E nessas vitórias, em todas praticamente, na verdade em 80% delas, os Cavs superou essa marca dos 105 pontos, mas em todas eles venceram por uma margem de pelo menos 4 pontos. E esse handicap de menos 2,5, a gente precisa que eles vençam por pelo menos 3 ou mais. Então, estou bastante tranquilo com isso, principalmente porque as diferenças foram ainda maiores nos últimos 4 encontros. Diferenças essas aí, que vão de 7 pontos, 8 pontos ali, a até 20 pontos de vantagem para o Cleveland, 24 por aí. É uma vantagem muito grande, geralmente, que os Cavs aplicam nos seus adversários, porque o Cavs tem um encaixe muito favorável contra esse Pistons. O Detroit Pistons é um time que gosta de pontuar muito no paint. Primeiro porque eles não têm tanta capacidade e talento para pontuar no perímetro, mas também porque é o que dá para eles fazerem. Eles estão na metade de cima da tabela em pontos no paint por jogo, e o Cleveland é um time que se defende muito bem nesse setor. Nesse momento é o 6º time que menos sofre pontos no paint em toda a liga. O grande problema dos Cavs é no perímetro. Quando a gente vai aqui para a linha de 3 pontos, o Cleveland
é um time que está ali entre os 10 que mais sofrem bolas de 3 por jogo na NBA. Isso preocupa bastante, até porque o percentual de bolas permitidas por eles é muito alto. É o quarto maior da NBA. Então a gente precisa verificar. O Detroit tem como ferir isso? Os melhores arremessadores dos Pistons são Joe Harris e são Bogdanovic, que já estão de fora. De resto, a gente está falando de um Detroit que está entre os 10 que menos fazem bola de 3 por jogo, o sexto que menos faz, entre os times também que menos arremessam, o quarto que menos arremessa. Em relação a percentual, eles até têm um percentual ok, mas não é nada fenomenal, meio de tabela para eles. Então assim, hoje, se eles quiserem ferir os Cavs, eles vão ter que ali apelar para um jogo no qual eles não estão confortáveis, satisfeitos e capacitados para produzir bem. E aí você fala, Léo, por que então não trabalhar no under do Cleveland? Bom, eu até acho que faz sentido, tá? Do under do Cleveland não, under do Detroit Pistons, o Cleveland segurar os Pistons, mas eu achei que as linhas estão meio baixas, tá? Só que se você quiser fazer, até faz sentido, vou tentar validar aqui pra vocês, só como eu disse, os Cavs não é a mesma defesa dos últimos anos. É a 16ª melhor da NBA, enquanto que o Detroit Pistons é um ataque ruim? É, mas é um ataque melhor também do que nos últimos anos. Então por isso que eu decidi evitar. Eles marcam 110 pontos por 100 posses de bola e o Cavs também aumentou o pace. O Cavs era um dos times mais lentos da última temporada. Hoje, eles são ali, pelo menos um time fora do top 10 de times mais lentos e os Pistons são 13º. Então eu vou tomar bastante cuidado aqui com trabalhar no under dos adversários do Cleveland até que a defesa deles, de fato, me mostre que eu posso confiar. Beleza? Vamos aqui para o nosso próximo palpite, Kings e Spurs, mais um jogo com odd baixo, em que a gente vai ter que aliar uma boa pontuação do favorito, aliado à vitória deles. Handicap de menos 2.5 para os Kings e mais de 111.5 pontos. Aqui é um mercado bem legal para a gente trabalhar com jogadores, assistências dos Sabonis, quem sabe ali os rebotes dele, etc. Mas no fim das contas eu acho que o conjunto Kings pode se destacar diante desses Spurs, que não são tão bons. Por que eu decidi fazer essa duplinha aqui? Essa duplinha eu tô confortável no sentido de que os Kings dificilmente vão vencer os Spurs se eles pontuarem mal. Eu acho que uma coisa tá aliada à outra, sabe? Então vale a pena a gente aliar pra gente buscar uma odd superior. Os Kings são favoritos, apesar de eles jogarem como visitante. Devin Vassell não joga do lado dos Spurs, e os Spurs sofrem muito para pontuar quando o Vassell ou o Keldon Johnson não jogam, e o Keldon Johnson é dúvida para hoje, enquanto que os Kings vêm com seus principais jogadores à disposição, Huerter, Malik Monk, Sabonis, tem também o Keegan Murray, o De'Aaron Fox, etc. Quando o Fox está em quadra, o ritmo é muito alto, o número de arremessos é muito alto, e consequentemente, mesmo que eles não estejam calibrados, eles pontuam muito bem. Então eu acho que esses 111.5 pontos devem ser superados, e os Kings devem vencer por pelo menos 3 de diferença. Por que eu acredito nisso? Nos últimos 10 jogos do San Antonio Spurs, a gente tem aqui 6 derrotas consecutivas, 7 derrotas nesses 10 jogos recortados, e a gente também tem ali uma média de 123.9 pontos sofridos por esse time, ou seja, sofreram mais de 111 em todas essas partidas recortadas, o que já é muito positivo para nossa equipe. Outra coisa que a gente também precisa destacar é o quanto que o Sacramento Kings é bom, né, nas bolas de 3. A gente tá falando de um Kings que é verdade. Em relação à temporada passada, eles pioraram bastante nessa categoria. Mas ainda é um time, né, que baseia muito o seu jogo nas bolas triplas. É o quinto com mais bolas de 3 por jogo, o terceiro que mais tenta. E também em relação ao aproveitamento, ok, eles estão ali na parte de baixo da tabela. Mas eles vão encarar hoje o time mais adequado possível para eles pontuarem no território triplo. Os Spurs são o segundo time que mais sofre em bolas de 3 por jogo em toda a NBA, e percentualmente é o segundo time com pior aproveitamento na hora de defender esse tipo de arremesso. Sem contar que a gente tem o De'Aaron Fox, os Sabonis podendo produzir por dentro ali, e o San Antonio Spurs deve sofrer. Quando a gente olha aqui o histórico recente dos Spurs, como eu disse para vocês, são 6 derrotas consecutivas, a gente faz um comparativo ali com os Kings que venceram 4 jogos seguidos, contra bons adversários como o OKC, o Cleveland e o Lakers fora de casa. Isso que em alguns desses jogos, eles tiveram de se virar sem o seu melhor jogador, De'Aaron Fox. Ele que tá de volta não só hoje, né, ele já tá com uma sequência de jogos, deve ser um jogador que vai ajudar muito na produção de pontos, mas também para que esse time conquiste a vitória. Os Spurs venceu o último encontro entre essas franquias, mas antes disso, a gente tinha 5 vitórias consecutivas favoráveis aos Kings. E os Spurs venceram na prorrogação. Então assim, os Kings são favoritos e devem pontuar bem contra essa defesa terrível. Vamos falar de Bulls e Orlando Magic, mais um jogo em que a gente vai repetir a nossa tipo do último encontro entre eles. Eles jogaram há menos de uma semana atrás e completaram aqui para menos de 191 pontos. Fizeram 190 ali somados, e por mais que eu acredite que tenha sido ainda mais abaixo daquilo que a gente espera, o mercado não se adaptou tanto à linha dessa franquia. A gente trabalhou, se eu não me engano, com menos de 222,5 pontos totais naquela ocasião. E o mercado praticamente fez um ajuste ali de 1 ponto, pelo menos em relação à odd de 1,50 que a gente busca para hoje.
o nosso palpite então vai ser abaixo de 221,5 pontos totais no jogo entre Bulls e Magic. Se a gente for olhar aqui os últimos 10 confrontos entre eles, a gente teve uma média de 212,5 pontos produzidos nas partidas das quais essas franquias se envolveram. E quando a gente considera essa marca de 221,5 pontos, essa linha foi ultrapassada 2 vezes. Aqui, nessa ocasião, no dia 28 de janeiro e também aqui no dia 1º de fevereiro de 2022. De resto, a gente teve linhas muito baixas. Os últimos 2 jogos seguidos não chegaram nem a 200 pontos. E isso não é coincidência. Vamos aqui para os fatores defensivos do Orlando Magic, que é algo que se destaca dentro dessa nossa equipe. Quando a gente fala de Orlando, a gente está falando da 3ª melhor defesa da liga, e a gente também está falando de um time que está quase entre os 10 times mais lentos. Já os Bulls, eles estão entre os 10 times mais lentos, são o 4º mais lento de toda a NBA. E apesar deles serem lentos, eles não são eficientes, ou seja, eles nem têm um número alto de arremessos, também não têm uma eficiência na hora de acertar. Então, geralmente, seus jogos vão ser mal pontuados. Eles têm aqui a 6ª melhor eficiência por 100 posses de bola, pior, né? 6ª pior, desculpa. E o Orlando Magic tem a 5ª pior. Então, são 2 ataques bem ruins, uma defesa excelente e uma defesa que não vem tão bem no caso dos Bulls, mas na última temporada foi de top 5. Além de 2 times num pace lento. E outra coisa que a gente também precisa destacar, que está relacionado ao percentual de rebotes do Orlando Magic, é quase top 10, ou seja, eles não vão permitir tantos pontos de segunda chance para os seus adversários. Mas a gente também tem aqui um conflito entre essas 2 equipes, um quebra-cabeça que para o under ele é muito bem montado, mas para quem quer over é terrível. Se a gente for observar aqui, nessa partida a gente pode ter o retorno do DeMar DeRozan, principal jogador dos Bulls que não jogou a última partida, mas que ainda é dúvida. E do lado do Magic, a gente tem Markelle Fultz e Wendell Carter de fora. Vamos dar uma observada aqui na forma como esses times pontuam. Com DeMar DeRozan, Zach LaVine e Vucevic sendo os destaques dos Bulls, a gente tem um time claramente que gosta de pontuar mais na média distância. Só que tem um problema, a equipe do Orlando Magic defende muito bem o garrafão, muito bem o paint. São dos 10 times que menos sofrem pontos nesse setor em toda a liga, assim como os Bulls são o 4º time que melhor defende o paint. E o Orlando Magic também é terrível no perímetro, nas bolas de 3. Ou seja, os 2 times, a melhor forma que eles atacam, que já nem é grande coisa, é a forma que o adversário melhor defende. Então, assim, é um jogo com muita cara de under. Se a gente for olhar aqui o percentual nas bolas de 3 das 2 franquias, são 2 dos 10 piores times em bolas triplas da NBA. Em números brutos feitos por jogo, a equipe do Orlando Magic e do Chicago Bulls também não se destacam, são 10 das piores. Então, assim, abaixo de 221,5 pontos pode até não bater, mas trabalhar com over no jogo do Bulls e Magic é loucura. Pessoal, já se inscreveram no canal? Já deixaram o like para ajudar nosso projeto a seguir acontecendo? Clica no botão de joinha, vai ajudar demais. E a nossa meta de 300 likes é a maior meta que a gente já teve aqui. Vamos ver se a gente consegue bater, conto com vocês. É só clicar no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada. O nosso grupo VIP é aqui embaixo, menor preço do mercado, todos os números e estatísticas extras vocês vão encontrar lá, além de tips exclusivas. Vamos colocar dinheiro no bolso, só chamar no WhatsApp e a gente garante para vocês muito conhecimento e também aí ótimos resultados no médio e longo prazo, porque a gente sempre se baseia em números e estatísticas, não tem erro. E agora vamos virar aqui pro dia de amanhã, vamos falar de Jazz e Phoenix Suns, o jogo entre Blazers e Lakers. A gente não sabe se o Anthony Davis e o LeBron vão jogar, a equipe dos Blazers está com muitos desfalques e eu acho que os Lakers são favoritos, mas a odd está muito baixa e eu não me sinto confortável em trabalhar com over em pontos dos Lakers, aliar nessa vitória, porque eu também nem sei se o LeBron e o Anthony Davis estarão em quadra. Mas dá pra gente ficar de olho ali em relação à vitória simples mesmo no ao vivo. Os Lakers sempre acabam se complicando em jogos fáceis, ainda mais fora de casa. Dá pra tentar pegar uma odd de 40 ou 50 na vitória simples deles, vamos ficar de olho ali. Vamos falar de Jazz e Suns, mas também falar pra vocês, pessoal, hoje tem vídeo de jogador. Então fiquem ligados que a gente vai lançar aqui no canal na parte da tarde os nossos palpites de jogador e muito provavelmente a gente vai falar de Blazers e Lakers. Aqui no jogo entre Suns e Utah Jazz a gente vai de handicap de menos 1.5 a favor do Suns, a odd vai estar em torno de 1.50. O Suns que a gente não sabe ainda se vai jogar com Devin Booker na escalação, ele que é dúvida, mas ele jogou a última partida, Bradley Beal também é dúvida. Eu acho que esse time aqui tem tudo para ir muito bem contra umas defesas ruins como a do Jazz. Com Booker, Beal e Durant, a gente sabe que a gente provavelmente tem no Suns o melhor time de meia distância da liga ofensivamente falando, e o Jazz sofre muito nesse setor. A gente tá falando de Utah Jazz, que tem péssimos resultados aqui na NBA em geral, eles estão na parte de baixo da tabela em número de vitórias e aproveitamento, e defensivamente, a equipe do Jazz é a 5ª pior de toda a NBA. Enquanto que a defesa do Phoenix Suns é um time que às vezes entra ali no top 10, fica entrando e saindo, mas ainda é uma defesa minimamente interessante, de meio de tabela e muito superior à do Jazz, e é um ataque também
muito superior. A gente tá falando do 10º melhor ataque da NBA contra o Utah Jazz, que é o 17º também. Sem contar o acúmulo de talentos que a gente tem do lado do Suns. Ficar a favor de time com jogadores talentosos é sempre muito interessante. Durant, Booker, Bill, e até eu diria que mesmo que o Booker e o Bill nem joguem, eu acho que é possível essa vitória aqui do Phoenix Suns, que tá com uma odd bem alta. Claro, vamos ficar de olho na escalação para tomar a nossa decisão final, porque o Utah Jazz é um time que dentro de casa geralmente eles melhoram bastante. Só que hoje, mais uma vez, eles vêm sem o Walker Kessler, seu melhor protetor de aro, e o Utah Jazz não tem um reserva para ele. Acaba tendo que improvisar o seu melhor jogador nessa posição, então eles perdem no ataque e na defesa. No caso, geralmente eles improvisam o Lauri Markkanen, vez ou outra entra ali o Olynyk, mas não costuma dar certo não. Se a gente for olhar aqui em pontos no paint cedidos por jogo na NBA, o Utah Jazz é um dos 10 times que mais sofrem, bom pro Kevin Durant e bom pro Jusuf Nurkic também, jogadores, como eu disse, gostam da média e da curta distância. E se a gente for olhar aqui em bolas de 3 cedidas para os adversários, a gente tem um encaixe defensivo favorável pro Phoenix. O Phoenix é o 5º time que menos sofre bolas de 3 por jogo em toda a liga, e o Utah Jazz é um dos times que, além de ser um dos que mais sofrem, né, bolas de 3 nesse setor, é um time que depende muito desse arremesso pro jogo deles fluir. A equipe do Utah Jazz geralmente sofre quando encara times que pontuam bem no paint. Não é o caso hoje. A gente tem aqui do lado do Jazz apenas o Lauri Markkanen, quem sabe ali o John Collins bons para poder pontuar nesse setor, mas não são jogadores do nível de, como eu disse, um Durant, um Booker, um Bill e etc. Então vamos aqui de vitória do Phoenix Suns, handicap de menos 1.5, a gente quer que eles vençam por pelo menos 2 de diferença. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!